Rapaziada, os palmeirenses estão malucos com a contratação do Lucas Paquetá. Estão pedindo investigação e muito mais nesse vídeo. Fica aqui que vocês vão ver. Antes de mais nada, eu peço a vocês que se inscrevam e deixem um like. Vamos conferir. O canal é o Avante Palestra, beleza? Créditos a ele. Bom, amigos, eu não gosto do Paquetá, cara. Quer dizer, não gosto é muito forte, mas eu acho ele meio superestimado, tá? Calma, calma. Não é um vídeo de inveja, você vai entender onde eu quero chegar. O que eu quero dizer é que assim, eu acho um jogador meio superestimado, nunca entendi ele na seleção brasileira, por exemplo. Aí você vai dizer, mas o Guardiola queria, sua opinião vale a mesma que bosta. É verdade, vale a mesma que bosta nesse caso, né? E isso não quer dizer que aqui no Brasil ele não vai se destacar, não quer dizer que foi uma boa contratação, não é nada disso. É só a minha opinião que eu acho que esse cara não é tudo isso, tá? E da mesma forma que, eventualmente, o Gabriel Jesus voltando aí pro Palmeiras, se esse movimento acontecer no futuro, eu sei que muitos torcedores de outros times vão dizer, pô, Gabriel Jesus é superestimado, é o volante, é o atacante que marca ao invés de fazer gol. E nós, palmeirenses, vamos estar maluco com a contratação dele, com o retorno dele, né? Então acho que é um pouco o que acontece aí com o flamenguista, que tá feliz da vida com a volta do Paquetá. E eu acho que, obviamente, né, o fato de eu achar o Paquetá superestimado nível de Europa, seleção brasileira, é uma opinião muito particular e muito polêmica, inclusive, eu sei disso. Mas aqui no Brasil, como eu falei, ele pode sobrar. Ele vai trazer muita alternativa, né, pro Felipe Luiz de armar um meio-campo muito mais forte, né? Joga o Carrascal para a esquerda, põe o Paquetá ali, tem o Arrascaeta ainda no meio, ou você pode até em alguns momentos recuar o Paquetá para um segundo volante. Tem muita coisa que pode fazer, o meio-campo do Flamengo vai ficar muito forte, né? Minha opinião à parte, se você parar para analisar o impacto que essa transferência teve no mundo do futebol e principalmente dentro da torcida do Flamengo, cara, o futebol é feito disso também. O futebol também é feito de contratações bombásticas, de contextos que tragam um ânimo maior para a sequência da temporada. Eu não estou acompanhando o Flamengo tão de perto assim, eu sei que jogou o Campeonato Carioca tendo aí um apuro, né, por conta disso, tá lá embaixo na classificação, iniciou o Campeonato Brasileiro também com derrota para o São Paulo, agora no fim de semana tem a Supercopa contra o Corinthians. Então imagino que desportivamente, apesar do Flamengo não estar com o time titular ou ter feito pouquíssimos jogos com o time titular, pode não ser o início mais animado para o flamenguista, mas é uma contratação que mexe muito com o ânimo da torcida, né? E aí o que eu queria fazer agora, na verdade, é um comparativo, porque o Flamengo foi lá e investiu 42 milhões de euros para tirar o Paquetá do West Ham, né? Foi cerca de 260 milhões de reais, a segunda transferência mais cara do mundo nessa janela, a mais cara do futebol brasileiro, da história. É um investimento assim que impressiona e que causa um grande impacto. Mas por que eu tô falando isso? Porque, cara, assim, o Flamengo ele já tem um elenco muito bom, ele foi campeão brasileiro, ele foi campeão da Libertadores, ele quase, né, venceu o Mundial contra o PSG, e ainda assim ele faz uma contratação bombástica dessas para se tornar ainda mais forte. Enquanto aqui do nosso lado, a gente analisa as carências, a gente fala das faltas, a gente fala das ausências que o elenco tem, e o que a gente tem conseguido fazer é deixar o Palmeiras mais fraco. Vamos conferir agora o que o canal do Felipe Bernardes, que está trazendo aí o print, né, da postagem que o Avante Palestra fez. Vamos conferir o conteúdo agora. Os palmeirenses estão malucos com a chegada de Lucas Paquetá. Peguei essa postagem aqui do Planeta do Fla. Avante Palestra comentou: a CBF precisa investigar o que está acontecendo no cheirinho. Flamengo. Ninguém vai me convencer que um clube do Brasil tem 42 milhões de euros para dar em apenas um jogador. Fora os salários, que deve ser no mínimo 2 milhões por mês. Isso para mim é dor de cotovelo, beleza? Porque o time dele não consegue contratar. Inclusive eu fiz 2 vídeos já de um palmeirense, o Opina Porco, dizendo que o Palmeiras não tem dinheiro para contratar em caixa. Tem apenas 10 milhões de euros. E com 10 milhões de euros você vai contratar quem, pelo amor de Deus? De qualidade. Não vai contratar. Entendeu? Eles estão desfazendo do elenco lá, já emprestou o Rafael Veiga, já emprestou o Everton, e agora parece que o Aníbal vai sair também. Todos, para mim, medianos, fora o Veiga. O Veiga é um excelente jogador. Clubes brasileiros precisam se unir. Algo estranho está rolando. Sim, Avante Palestra, algo estranho está rolando. Um clube finalmente decidiu jogar sério, limpo, ter as contas em dia. Realmente tem algo estranho no futebol brasileiro. Algo está andando certo. Você andar pelo certo no Brasil é estranho demais. Demais. Qualquer coisa que você fizer certo no Brasil
você vai estranhar. Às vezes você vai pensar que está errado, que é o que acontece comigo. Às vezes eu penso que eu estou errado, estou indo na contramão. Todo mundo tenta enganar ou fazer coisas erradas, e quando você faz a coisa certa, até você estranha. Será que eu estou fazendo realmente a coisa certa? A CBF finalmente colocou fair play financeiro, então não tem nem como o Flamengo contratar um jogador sem ter dinheiro, porque o fair play começa nessa temporada. Então o Flamengo tá basicamente gastando aquilo que ele arrecadou. Vale lembrar que temporada passada tivemos Super Mundial de Clubes, onde os clubes brasileiros que participaram ganharam muita grana. Concorda com a Avante Palestra? Não concorda? Comenta a sua opinião e claro, segue a gente Futebol Brasileiro todo dia aqui no perfil. Os palmeirenses estão... Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo. Peço a vocês que se inscrevam, deixem o like, deixem os comentários aí o que é que vocês acham disso aí, se é dor de cotovelo ou não. E até a próxima, valeu!